Hoje, como eu falei, meus irmãos, é Santo Terço com Palavra de Deus. Olha, gente, já passamos de 200 pessoas acompanhando. Louvado seja Deus. Será que a gente consegue chegar a 300? Olha, eu conto com a ajuda de você. Será que a gente consegue chegar a 300 pessoas rezando conosco, acompanhando a nossa live, esse Santo Terço com Palavra de Deus? Conto com a ajuda de você, gente. 241, olha. Louvado seja Deus, gente. Será que a gente consegue chegar a 300? Será que a gente consegue chegar? Vamos lá, gente, aumentando. E também as rosas. Vamos lá, gente. Amém? Vamos lá? E hoje, como eu falei, gente, é dia de Santo Terço com Palavra de Deus. Né? Eu vou meditar rapidamente, não vou demorar muito, como eu fazia antes. Já pegaram no meu pé, né? Minhas moderadoras já pegaram muito no meu pé sobre isso. E eu vou tentar ser breve agora, tá bom, gente? Então, vamos lá, Santo Terço com Palavra de Deus. Eu quero que você pegue aí, pessoal, na sua Bíblia, né, nesse terço. Pega aí na sua Bíblia, Marcos, capítulo 12, versículos do 1 a 12. Marcos, capítulo 12, versículos do 1 a 12. Já vai aparecer aqui embaixo para vocês, né? Você que está no ao vivo, já vai aparecer aqui embaixo para nós meditarmos juntos, né? Esse Santo Terço, né? E meditarmos a palavra de Deus, né? E sempre, como eu falei, no ao vivo, quando eu estiver rezando, lendo aqui a palavra, partilhando, as minhas moderadoras vão estar acolhendo vocês, viu, gente? Tenha certeza que elas vão estar acolhendo todos os pedidos de oração e as mais importantes, as minhas moderadoras vão repetir. Amém? Vamos lá, gente? Palavra de Deus, Marcos, capítulo 12, do 1 a 12. Amém? Vamos lá? O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes e mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um largar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou mais um outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo e a uns e a outros matando. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando, eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro. Vamos matá-lo, e a herança será nossa. Então, agarraram o filho, o mataram e o jogaram para fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a outros. Por acaso não lestes na Escritura? A pedra que os construtores deixaram de lado,
tornou-se pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Então, os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram embora. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, essa parábola, ela é muito bonita para nós refletirmos, porque certamente tem muita coisa na nossa cabeça, no nosso coração, mas vamos deixar Deus nos inspirar hoje, nesse Santo Terço que nós estamos meditando. E eu quero trazer para nós para dentro deste questionamento em que Jesus contou essa parábola. Porque Jesus, toda a parábola que Jesus contava, ele comparava com o reino de Deus, né? O reino de Deus, o mundo, né? Se vocês perceberem, tem algumas comparações, né? A vinha, o que é a vinha? A vinha é esse mundo nosso, esse mundo que vivemos a vinha. Quem são os agricultores? Os agricultores somos cada um de nós. Nós somos esses agricultores. Os empregados, o chefe, o filho do dono da vinha. Os empregados são aqueles que vão para anunciar o Evangelho de Deus para nós. São os padres, são os religiosos, que vêm nos trazer essa palavra, vêm nos trazer essa mensagem, os missionários, aqueles que pregam a palavra de Deus nos nossos grupos de oração, né? E também cada um de nós, né? O filho do dono da vinha é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Esse filho, né? E o dono da vinha é Deus, né? Então vamos lá. A vinha, o mundo. Deus nos colocou nesse mundo, meus irmãos. Para quê? Para nós cuidarmos daquilo que Ele nos dá. E quantas coisas Deus já nos deu até hoje, meus irmãos? Vamos ver. Deus nos deu uma vida, Deus nos deu, muitas pessoas, um trabalho, uma vocação. E ninguém falou pra gente que a vida que nós vamos viver seria uma vida fácil. Não seria uma vida cheia de provações, cheia de obstáculos. Porque a vinha começa como uma pequena semente. E essa pequena semente, ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e vai se tornando uma hortaliça enorme. Já viu acho que é uma horta de vinha, né? Um labor de vinha, né? Quem já viu sabe do que eu estou falando. Mesma coisa é o mundo. E Deus nos dá o mundo para nós que somos esses agricultores, cuidarmos, cultivarmos, né? Fazer ele prosperar, fazer ele crescer para o bem do mundo. E também para o nosso bem. Saiba que essa vinha também se encaixa onde? Dentro da nossa casa e dentro da nossa família. E bem para nos orientarmos, Deus nos manda quem? Pessoas para anunciarmos anunciar a palavra de Deus, nos trazer essa boa nova, né, da palavra.
nos ajudarmos no nosso crescimento, não somente físico, mas também no nosso crescimento espiritual. Mas muitas vezes, como nós agimos como esses agricultores. Quando vem pessoas que querem nos ajudar, querem nos trazer o melhor, nós acabamos espancando a uns, ofendendo a outros, machucando a tantas outras pessoas. Até padres são atacados, gente. Até os nossos sacerdotes são atacados. Até o Papa, ele é atacado, gente, muitas vezes. Sem falar, então, de Deus, porque muitas pessoas se tornam tão orgulhosas, mas tão orgulhosas, que às vezes atacam as pessoas que Deus manda para nos ajudar. Porque Deus manda sempre alguém. Deus vai sempre nos orientar da melhor forma possível. E muitas vezes um padre fala uma coisa que a gente não gosta, um pregador, como estou fazendo vem agora, vão dizer coisas que a gente não vai gostar de ouvir, porque assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus não é falar aquilo que eu quero ouvir, mas falar aquilo que eu preciso ouvir. Por isso que Jesus fala, muitas vezes na Sagrada Escritura, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque a palavra de Deus não veio somente para passar o que? A mão na nossa cabeça. A palavra de Deus vem para nos conduzir. E a partir disso, levar para a nossa casa, a vinha da nossa casa. A vinha da nossa casa, a vinha do nosso trabalho, a vinha do dia a dia. Se nós nos deixarmos conduzirmos por tudo aquilo que Deus vem nos instruir. Deus não vai aparecer na nossa frente, meus irmãos, falar, ó, a sua vida vai ser assim, pum, a sua vida vai mudar, pum. Não vai ser assim. Nós precisamos rezar por aqueles. Senão nós vamos estar agindo, meu povo, como esses agricultores. No lugar de você ficar criticando o seu sacerdote, meus irmãos, reze por ele. No lugar de você estar atacando um irmão dentro da sua comunidade, reze por ele. Reze pelo seu irmão. Não fique causando intrigas. Deus não quer intrigas entre nós. Deus nunca quis. Somos nós que causamos intrigas e agimos como os agricultores da palavra de Deus de hoje. Nós começamos a agir como eles, como rebeldes. Queremos tudo para mim, eu quero tudo para mim, tudo é meu. Deus nos colocou no mundo para cuidarmos e cuidarmos bem daquilo que Ele nos dá. E o que Deus nos dá é bom. Vão surgir provações? Vão surgir, como eu falei, gente. Ninguém veio para esse mundo para passar vida fácil. Ninguém veio para esse mundo para passar um jardim de flores, um jardim de rosas nesse mundo. Ninguém veio para esse mundo para passar vida fácil, gente. A vida é uma eterna via cruz, gente. E se nós não temos juízo e não temos discernimento, nós vamos cair no nosso próprio pecado. No nosso próprio pecado. E nós vemos aqui no decorrer do Evangelho, como falou, alguns empregados foram atacados. Alguns empregados foram mortos. Aí Deus falou, aí o dono da casa falou, vou mandar o meu filho. Ao meu filho respeitarão. Mas eles falaram o quê? Olha, é o herdeiro. Vamos pegar ele. E o que é dele será nosso. E o que aconteceu com Jesus, gente? O que aconteceu com Jesus? Ele foi preso inocentemente, foi condenado por algo que ele não fez.
foi crucificado, foi morto. Mas, para a tristeza daqueles que eram contra Cristo, ele ressuscitou. Ele venceu a morte por nós. Ele continua fazendo isso por cada um de nós. Enquanto nós, muitas vezes, nas nossas falas, nas nossas ações, nós crucificamos Jesus com o nosso modo de agir, com o nosso modo de pensar erroneamente. Condenando o irmão, atacando padres. Nós estamos prejudicando aquilo que Deus nos dá, gente. Até a nossa própria família também. Algo que Deus nos dá, uma vinha que Deus nos dá para cuidarmos. Você que é marido, você que é esposa, a sua família é uma vinha de Deus. Como você está cuidando dessa vinha? Na sua casa. Como você está cuidando da vinha da sua casa? Como você está cuidando daquilo que Deus te dá? Como nós estamos cuidando? Ou eu vou me colocar também nisso. Como nós estamos cuidando daquilo que Deus está dando para nós, gente? Será que eu não falo nem sequer o bom dia para os meus filhos, para o meu marido, para a minha esposa? Eu levanto já atacando todo mundo? Eu já levanto resmungando? Só porque é segunda-feira? Gente, Deus nos deu uma família para cuidarmos. Não somente a nossa família, Deus coloca também pessoas na nossa vida para nós podermos ajudar, para nós entendermos como é agir com misericórdia. Também, saiba disso. Deus não nos dá somente a família, Deus nos coloca no mundo com um propósito. Mas muitas vezes nós não enxergamos com os verdadeiros olhos. E como nós começamos a agir? Como os vinhateiros, como os agricultores da palavra. Começa a desprezar a Deus e querer tudo para si. Tudo é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Eu me esforcei, é meu, é meu. Deus não me ajudou em nada. Quanta gente, quantas pessoas começam a atacar a Deus. Quantas pessoas começam a criticar a igreja, a criticar os pregadores, a criticar a canção nova, a criticar a tantos momentos que Deus nos coloca para nós escutarmos a Ele falar com a gente. E nós queremos não ouvir, porque eu quero escutar aquilo que eu quero escutar aquilo que eu quero ouvir, eu quero escutar, tadinho, coitadinho. Eu quero escutar isso. Na discussão, eu quero ter a razão. Eu quero que Deus me dê a razão. Essa vinha é minha. Essa vinha é minha. Deus, meu irmão, nos dá oportunidades. Se nós pedimos algo para Deus, Deus não vai dar assim, pum, da noite para o dia. Deus vai nos colocar oportunidades. Saiba disso. Deus vai nos dar oportunidades. Se eu quero conversão, Deus vai me dar oportunidade para mudar. Se eu quero um trabalho, Deus vai abrir as portas do nosso caminho para conseguir um emprego. Eu quero vencer as batalhas na minha saúde. Deus vai nos dar forças para seguirmos em frente, sermos perseverantes, para ir fazer aquele tratamento de saúde, para irmos no médico, para não desistirmos, continuarmos batalhando, continuarmos nessa batalha, para vencermos todas as batalhas que parecem nas nossas vidas. Por isso é hora de nós, meus irmãos, levantarmos as nossas cabeças.
levantarmos as nossas cabeças, parar de sermos orgulhosos. Orgulhosos. Eu quero escutar aquilo que eu quero ouvir. Eu quero fazer aquilo que eu quero, mas nada entrega nas mãos de Deus. Não toma uma atitude para mudar a vida. Não toma uma atitude para o crescimento da sua fé, para o crescimento da sua espiritualidade. Prefere ser pequeno. Esse caminho de Deus é muito difícil para mim. Eu não quero esse caminho. A igreja, ela é muito dura. Ela não me escuta. O meu padre, ele é muito chato. Meu padre, ele é muito duro comigo. Um pai vai falar o que para um filho? O que ele quer ouvir ou o que ele precisa ouvir? O que um pai vai falar para um filho? Eu quero que vocês respondam, minha gente. O que um pai vai dizer para um filho? O que ele quer ouvir ou o que ele precisa ouvir? Um pai ou uma mãe, vocês que são mães, quando você vê seu filho errando, você vai falar para ele: filhinho, continua. O seu filho pisa na bola, ele fala algo que não devia falar. Você vai falar o que para o seu filhinho? Não, filhinho, você está certo. Você vai pegar ele como... Meu pai fazia isso. O meu pai fazia isso. Eu fui educado assim. Meu pai me pegava pela orelha, conversava comigo. Ele nunca me bateu. Meu pai nunca levantou a mão para mim. Conversava comigo, né? E ele mandava eu pedir desculpas se eu machuquei alguém. Se eu machuquei, ele manda eu pedir desculpas. E se eu magoei alguém, ele também manda eu pedir desculpas. Mesmo eu estando certo, ele manda eu pedir desculpas. Ele mandava eu pedir desculpas. Eu estando certo ou errado, meu pai queria que eu aprendesse o que era justo. Mesma coisa é Deus conosco. Já viu Deus falando pra gente assim? Olha, como falaram aqui, vai ler o Salmo tanto. Deus falava isso? Jesus falava isso? Acho que não, né? Não seja um agricultor agressivo. Saiba administrar as coisas de Deus. No lugar de ficar atacando o irmão, reze por ele. Reze pelo irmão. Não fica atacando, gente. É tão errado isso. O quanto a gente magoou o coração de Deus com isso. Você acha que o que você está fazendo é certo? Você acha o dono da razão? Então toma o lugar de Deus. Se você se acha o dono da razão, tome o lugar de Deus. Mas eu não quero esse lugar. Eu quero ser humilde, simples. Amar como Jesus amou. Sonhar como Jesus sonhou. Pensar como Jesus pensou. E viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Assim nos fala Padre Zezinho. Volto a dizer, Deus nos deu a cada um de nós uma vinha, para cuidarmos e cultivarmos que é esse mundo de meu Deus. Começando pela vinha da nossa casa, e também pela vinha do nosso coração, claro. Reze mais, meus irmãos. Levante essa cabeça.
Levante essa cabeça. Levante essa cabeça, meus irmãos. Vamos deixar Deus cuidar de nós também. Vamos dar espaço para Deus na nossa vida. Não vamos ser como esses agricultores agressivos. Não vamos ser como eles. Não vamos, gente. Vamos ser totalmente diferentes, cuidar e agradecer sempre a Deus por tudo que Ele nos dá. Obrigado, Jesus, pela minha casa. Obrigado, Jesus, pela minha família. Senhor, cuida desse irmão que está agressivo, esse irmão que está teimoso. Cuida dele, Jesus. Cuida do padre lá, que ele ficou um pouco chateado comigo. Cuida do padre, eu rezo por ele. No lugar de criticar, reze. Cuida desse irmão, cuida do meu marido, cuida do meu filho. Vamos rezar mais e criticar e murmurar menos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.